Oi, meus amigos, eu sou a Amy. Por esses dias, eu tenho que tomar uma decisão e acreditem, não é uma decisão fácil de se tomar. Esperem, deixe-me contar tudo desde o começo. Tudo começou na escola há 2 semanas. Eu me preparei como sempre antes de ir para a escola. Calcei minhas meias listradas, coloquei minha mascote de ursinho de pelúcia, que eu acredito que me traz sorte, no cinto do meu short, e vesti minha camiseta favorita com desenho de girafa. Saí de casa colocando meu bracelete de elefante no braço. Na porta, do lado de fora, estava me esperando o meu querido amigo e cachorro, Campeão. Sem querer me gabar, mas ele me acompanha à escola todos os dias. Quando saía pelo portão do jardim, meu amigo esquilo Bandido pulou da árvore no meu ombro com uma avelã na mão. Vai soar como se estivesse me gabando de novo. Mas o Bandido, assim como o Campeão, são meus acompanhantes até a escola. Não foi difícil entender que eu amo muito os animais. Como de costume, quando cheguei aos portões da escola, me despedi do Campeão e do Bandido e entrei na escola. Quando subi as escadas de 2 por 3 e entrei na minha sala de aula, tudo parecia normal. A aula ainda não tinha começado. Um grupo estava discutindo uma questão matemática que eles não conseguiam resolver, enquanto o outro estava falando sobre os livros que eles estavam lendo. Um grupo também estava falando sobre o reino animal. Claro que fui me juntar a eles imediatamente. Todos nós ficamos frente a frente e começamos a discutir se os dinossauros realmente existiram. Nosso professor veio e começou a aula enquanto discutíamos. Entre as aulas, durante o intervalo do almoço e o resto do dia, discutimos sobre os dinossauros. Aprendemos que os dinossauros viveram na Terra muito antes de nós. Este assunto emocionante realmente nos aproximou, mas agora bem que eu gostaria que não tivéssemos colocado nossas cabeças juntas por tanto tempo. Como eu ia saber o que ia acontecer a seguir? Cheguei em casa naquele dia, animada com as novas informações que aprendi na escola. Tudo parecia normal. Na verdade, no dia seguinte também tudo estava normal. E no outro dia, e no outro. E exatamente uma semana depois, tudo mudou rapidamente. Um de nossos amigos, com quem ficamos frente a frente naquele dia e falamos sobre dinossauros por horas, de alguma forma coçou a cabeça na aula o dia todo. No dia seguinte, ele não apareceu na escola. E depois o que aconteceu? Mais 3 amigos meus do grupo da discussão sobre dinossauros começaram a se coçar naquele dia. A situação ficou clara. Um por um, estávamos pegando piolhos. Eu não me importei. Eu já amo animais. Tenho muitos animais. Posso viver com piolhos. Mas Mira, uma das minhas melhores amigas humanas, ficava dizendo que foi a pior coisa que já nos aconteceu. Eu não podia entender o porquê. Ela amava os animais tanto quanto eu. Claro, minha cabeça não estava coçando quando eu estava pensando sobre isso, e eu não sabia o que isso significava. Depois de alguns dias, comecei a me coçar um pouco. Eu ainda não tinha nenhum problema com isso. Eu não disse nada à minha mãe, pois ela ia tentar tirar meus piolhos da minha cabeça quando soubesse. Meus amigos, devo confessar algo para vocês. Eu estava muito feliz por ter piolhos. Imaginem, eu tinha novos animais vivendo comigo no meu corpo o tempo todo. O que poderia ser mais incrível do que isso? Eu tinha que fazer algo sobre isso imediatamente. Eu queria saber as características desses novos animais que decidiram viver comigo. Achei que deveria conhecê-los melhor. Imediatamente, comecei a fazer uma pesquisa online. Fiquei fascinada com o que li. Descobri que os ovos de piolhos ficam grudados no nosso cabelo com uma substância pegajosa. Então, eles ficam protegidos até que se tornem um piolho grande. Esses ovos até conseguem se tornar da cor do nosso cabelo. Uau, isso é legal! Então, meus novos amiguinhos têm até qualidades camuflantes. E quanto mais eu lia, aprendi mais informações.
Quando os ovos eclodem e se tornam piolhos, não tem mais do que o tamanho de um grão de gergelim. Essa é uma ótima informação. Ninguém jamais veria meus piolhos e, portanto, ninguém os tirariam da minha cabeça. Eu só ia coçar um pouco. Na verdade, naquele exato momento, eu estava coçando muito. Aprendi quase tudo sobre os piolhos que viviam na minha cabeça. Comecei a viver feliz com meus piolhos. E quando tinha que coçar a cabeça, escolhia quando ninguém estava olhando para mim. Não me sentia tão desconfortável quanto lia online. Mas alguns dias depois, meus amigos, a situação começou a se tornar deplorável. Uma noite acordei do meu sono de tanta coceira. Eu estava coçando com uma dor tão insuportável que era difícil escondê-la. Fiquei no meu quarto coçando e esperando amanhecer. Pela manhã, eu estava cansada de tanto coçar e também devido à insônia. Meu cabelo estava uma bagunça. Minha mãe entrou no meu quarto e começou a ler em voz alta o e-mail da minha professora. A professora escreveu um e-mail aos pais dizendo que todos os alunos da nossa classe estão com piolhos. Minha mãe começou a checar meu cabelo imediatamente. Oh, meu Deus! As coisas se tornaram complicadas novamente. Minha mãe perguntou: Amy, por que não me disse que estava com piolho? Já era hora de contar tudo. Eu disse à minha mãe que eu amava meus piolhos. Eu disse que queria passar minha vida com o bandido, o campeão e meus piolhos. No entanto, expliquei que a coceira tinha se tornado insuportável e perguntei à minha mãe se podíamos fazer parar de coçar sem que nos livrássemos dos piolhos. Depois que minha mãe me ouviu calmamente, ela disse: Olha, Amy, às vezes, mesmo que a gente ame algo muito, há coisas que temos que abrir mão. A razão pela qual desistimos delas não é porque não as amamos. Às vezes, as coisas que amamos podem nos machucar. O que quer que esteja nos prejudicando, devemos pará-lo assim que soubermos que está nos fazendo mal. Eu entendo que você ama seus piolhos e você quer viver com eles, mas enquanto eles estão em seu cabelo, você vai continuar a se coçar. Por exemplo, bandido e campeão são seus amigos. Vocês três se amam muito e não se machucam. Eles sempre poderão permanecer seus amigos, disse mamãe. Eu disse à minha mãe que precisava pensar sobre isso e comecei a pensar coçando. Acho que ela estava certa. Era hora de eu me despedir dos meus piolhos. Por mais triste que eu estivesse, não deveria tê-los deixado me fazerem mal. Expliquei minha decisão à minha mãe e me despedi dos meus piolhos naquele dia. Agora estou sem coceiras e mais saudável. Embora eu diga ao campeão e ao bandido que às vezes sinto falta dos meus amigos piolhos, fico feliz por não me coçar mais. É isso, meus amigos. Mesmo que tenha sido difícil, eu tomei a decisão certa para mim. Se cuidem!